Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 21 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Meta do mês: desenvolver o esquecimento das ofensas. Ouvide ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. André Luiz, no livro Respostas da Vida. Meta do dia: procure seguir o Cristo com intensidade. Perdoe todas as ofensas. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o esquecimento das ofensas. Amado Mestre Jesus, queremos neste instante rogar a Ti que retire do nosso pensamento, dos nossos corações, todo sentimento de arrogância, sentimento de vingança, sentimentos de calúnias, de insatisfações, que possamos afastar todas as ofensas do nosso ser. Amado Mestre Jesus, que consigamos buscar no Teu Evangelho as metas do nosso caminhar, do nosso progredir. Graças a Deus. Meus amigos, nós, no dia de hoje, teremos o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Hoje é quarta-feira. E toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós realizamos o tratamento. É muito importante nós cultivarmos durante o dia atitudes mentais amigáveis, evitar brigas, contendas, discussões, evitar até alimentações inadequadas, comer demais, afastar dos vícios, do cigarro, da bebida, do sexo, porque hoje é um dia especial. Então, se você está fazendo tratamento na Casa Espírita Amigos da Paz, procure sempre afastar tudo aquilo que vai prejudicar o equilíbrio. E chegue um pouquinho mais cedo em nossa Casa Espírita. Nós sempre pedimos para chegar pelo menos com 15 minutos de antecedência. Só um tempo que é o tempo que a gente tem para harmonizar, para poder equilibrarmos. 7:55, o portão de nossa casa espírita será fechado, tá bom? Meus amigos, amanhã nós temos a reunião administrativa. Na sexta-feira nós temos uma palestra na cidade de Nova Monte Verde, lá na Casa Espírita Allan Kardec, a partir das 7 horas da noite. Queremos também lembrar aos amigos que, se você deseja conhecer a doutrina espírita, o que você acha? Já está na hora, não acha? Então, em agosto, nós vamos iniciar os cursos da Escola de Estudos Espíritas. Então, já vai programando, organizando sua agenda para poder participar conosco, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Marcos. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servidor de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Maiorais. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo
em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento, os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencido de que toda a glória pertence a Deus. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 56. Meus amigos, esta mensagem de hoje traz grandes reflexões sobre aquilo que nós já comentamos aqui em outros momentos. Muitos de nós gostam de ser paparicados, de ser elogiados, e muitos que mandam, eles humilham as pessoas. E o Emmanuel vem trazendo essa reflexão. Por quê? Quando entre os apóstolos estavam tendo uma discussão, quem seria o primeiro, o que Jesus alerta? O primeiro é o que serve. Então, quando nós queremos desenvolver essa situação do mando, nós temos que aprender a servir. Só que é importante percebermos dentro desse contexto que o servir não está ligado somente dentro do cristianismo. Está ligado em todos os ambientes da sociedade. Há muitas pessoas que têm um cargo, mas ela acha que ela pode já fazer um monte de situações, pode humilhar, pode destratar pessoas. Não, não pode. Então, tem muita gente que estão imbuída de uma função, de uma atividade, mas que ela mesma não exerce a função, ou não são dignas de estar naquela função.
evitam de toda maneira o trabalho, culpa as suas derrotas, os seus insucessos nos outros. Nunca ela erra, sempre são os outros. Então, isso revela para a gente o tanto que nós temos que nos mudar, que é um tentar constante. Não usar da função ou do cargo para negligenciar a tarefa. Aí a gente abre a boca para falar mal do político, porque o político é corrupto, porque o político desviou isso, porque o político fez aquilo, mas nós estamos corrompendo todos os dias que nós estamos recebendo um salário por uma função que a gente não está realizando. Então, nós somos corruptos quando fazemos assim. Quando queremos ser tratado diferente. Então, meus amigos, nós temos que refletir isso, passar por esse processo de análise individual, mas não ficar só na análise. Nós temos que ir para um processo de alteração dessa conduta, para que, de fato, a gente possa ser um cristão autêntico. Porque se não tem aquelas músicas, não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Adianta ir na igreja, mas a igreja tem que provocar na gente a palestra, o sermão, a homilia. Ele tem que modificar na gente, provocar na gente a transformação. Então, não é a igreja que é o problema sou eu. Então, e assim também se aplica no nosso dia a dia. Às vezes a gente não quer, e religião é religião, trabalho é trabalho. Não. Quantas pessoas que já passaram, a gente indo para a igreja de manhãzinha no domingo, na estrada de chão, e pessoas que iam para o mesmo local que a gente, em alta velocidade, num período de seca, deixando todos os seus irmãos de igreja na poeira. Quantos já passaram no período de chuva, em alta velocidade, jogando lama nas pessoas na estrada? Então, meus amigos, se aplica em todos os ambientes a atitude cristã. Então, nós temos que ir desconstruindo essas ideias. Porque quando a gente vai, bate o ponto no ambiente de trabalho, e aí a gente dá uma desculpa que vai resolver isso ou resolver aquilo, e só volta às 5 horas para bater o ponto. E às vezes a unidade está fechada, a gente pega a senha de outra pessoa para abrir a unidade, porque tem alarme, e aí a gente bate ponto, para dizer que a gente ficou lá o tempo inteiro. A pessoa está prejudicando quem? A si mesma. E um dos momentos será a pega, não tem jeito. Então, essas atitudes que a gente tem que pensar, porque quando a gente quer culpar o outro, jogar nossas decepções emocionais, nossas decepções de trabalho, todo esse tipo de situação, nós queremos que o outro se exploda, mas a gente faz a mesma coisa de maneira diferente. Então, isso não é servir, isso não é ser cristão. E ser cristão é ser cristão na igreja, no templo espírita, é ser cristão no ambiente de trabalho, é ser cristão no trânsito, é ser cristão lá no lar. Então, em todos os momentos, nós temos que ser cristão. E é isso que Jesus nos chama hoje nessa comunicação de Emmanuel, que nós temos que afastar de nós toda a ideia de orgulho, toda a ideia de vaidade, de egoísmo, para seguir o Cristo. Meus amigos, vamos parar por aqui, né?
que a gente consiga, de fato, durante o dia, trabalhar em nós a reforma íntima, para que a gente seja melhor a cada momento. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós agradecemos a orientação espiritual, nós agradecemos por ter enviado até nós essas palavras maravilhosas, irmãos dedicados à tarefa do bem, que sempre estão a nos orientar no caminho a seguir. Olhe, Jesus, por nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos conhecidos, por aqueles que trabalham conosco, por aqueles que vamos receber no dia de hoje, no nosso ambiente de trabalho, na rua, em qualquer outro ambiente que estivermos. Que todas essas pessoas possam receber as bênçãos que vêm de ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.